Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite! Tudo bem contigo? Nós hoje resolvemos começar este género de conversas ao fim do dia, que já era nosso hábito, não é? Conversar para a conversa em dia. E resolvemos começar a partilhar convosco estes nossos brainstormings, não é? A vida se resume em grandes diálogos, tudo começa num diálogo, principalmente num diálogo interno. Por isso hoje viemos conversar sobre terapia. Fazer terapia, a terapia fazer parte da nossa vida. Exatamente, porque somos terapeutas, mas também fazemos terapias. Cuidamos de nós mesmas e uma cuida da outra. As amigas também servem para isso. Sim, fortalece. É uma terapia que cria vínculos desde sempre. Desde o início da nossa civilização, as mulheres faziam terapias em grupos. Passavam muito tempo juntas a falar sobre os seus medos, sobre as suas angústias, sobre as suas dúvidas e partilhavam esses sentimentos umas com as outras. E não havia problema absolutamente nenhum com isso. Era o momento delas, o momento de partilha da sua essência. Exatamente, isso era uma terapia profunda. Muito distante dos moldes que temos hoje de terapia, mas também era uma terapia. Porque cuidar de si é um ato de coragem. Cuidar de si e de amor. É um ato de coragem e de amor. Fala-se muito agora na sociedade, na nossa sociedade, em cuidar de nós, da nossa saúde, na nossa saúde física, muito preocupados com a alimentação, com o desporto, com o exercício físico, mas fala-se muito pouco destes momentos para nós nos cuidarmos de nós, das nossas emoções, dos nossos receios, os problemas que nos aparecem no dia a dia. Porque a terapia não é só aquela coisa restrita dentro do gabinete. Ali, sim, é essencial você estar acompanhado de um bom profissional. Mas a terapia também tem que ser levada para fora, tem que ser vivida no cotidiano. Porque é quando saímos daquele ambiente que a vida acontece. Pois, porque nunca tiveram assim a sensação de ir a um workshop, assistir a uma palestra, ouvir todas aquelas frases maravilhosas de tu consegues, tu vais fazer, começa a fazer as coisas assim, que tu consegues, e depois saímos de lá com aquela sensação excelente que a minha vida vai mudar, mas depois temos aquele embate com a realidade, com o dia-a-dia, e não conseguimos aplicar absolutamente nada. Exatamente, por isso que temos terapeutas que vão nos trazer nas terapias as ferramentas necessárias para podermos realmente encarar a realidade do dia a dia, conhecer realmente a nossa essência, aquilo que nos machuca dentro de nós e que muitas vezes, quando estamos feridos, acabamos por ferir outros. Isto porque nós perdemos esta capacidade de trabalharmos o nosso contentor das emoções, não é? Não é apagá-las ou colocá-las de lado, é contê-las, senti-las, mas dentro de uma espécie de um contentor. E o que é que acontece agora nesta sociedade? É tudo para ontem, é tudo para já, é tudo muito demais. E então o nosso contentor ficou muito pequeno. Então às vezes qualquer coisinha que acontece, às vezes é um problema qualquer no trânsito, dá logo para... E vemos isso todos os dias nos noticiários. Transborda logo. Qualquer coisinha faz logo transbordar e depois magoamos a nós, magoamos os outros. Isto tudo porque estamos sempre no limite máximo. Não cuidamos de nós, não sabemos cuidar de nós, do nosso contentor. E muitas vezes algumas terapias servem para isso mesmo. É só para nós aprendermos a abrir um pouco mais esse nosso contentor, para conseguirmos de alguma forma conter esses embates do dia a dia sem reagirmos
sem ser um overflow logo, sem ser o levar tudo à frente, porque depois podem vir aqueles problemas mais graves, não é? Aquelas situações Sim. que o embate é muito grande e então nós já não temos capacidade nenhuma, não é? E então aí... Mas atenção, há de se lembrar que terapeuta também precisa de terapia. Sim, sim. Lá por se ser terapeuta não quer dizer que o seu contentor seja de um tamanho Infinito. infinito e que consiga lidar dia a dia com todos os obstáculos e problemas que lhe surgem. Por isso que fazer terapia é um ato de amor, mas também um ato de coragem. É reconhecer que atrás de um título terapeuta existe apenas um ser humano. Uhum. Aquele que tem todos os problemas que toda a gente tem, Uhum. tem todas as dores que toda a gente tem, sente frio, sente calor, sente fome, sente carência, também é um ser humano. Exatamente. E também a terapia pode nos ajudar a compreender melhor o outro, não é? Pensar assim, o porquê que aquela pessoa está a ter aquela reação, não é? Não levarmos tão a peito, não acharmos que está a ser tudo direcionado para nós, não é? E perguntarmos porquê? Calma. Porque é muito importante nós aprendermos a agir e não a reagir, não é? Porque o dia-a-dia é complicado, acontecem inúmeras coisas que nós não temos controle nenhum sobre elas, por isso simplesmente são aqueles obstáculos que nos aparecem à frente, situações de outras pessoas que intervêm na nossa vida, 1500 coisas no trabalho, na família, na rua. E muitas vezes nós reagimos. É como se estivéssemos sempre em estado de alerta, em stress sempre. Estamos sempre ali no ponto de vigia, de sobrevivência e que temos que reagir sempre a tudo. E se nós aprendemos a cuidar de nós mesmos e olhar para as terapias como um cuidado, como ir uma vez, 2 vezes por semana ao ginásio, não é? Exatamente. Como só ter um dia por semana de fazer as neiras, o resto controlar a comida. Por exemplo, se nós temos esta preocupação, por que não também preocuparmos com a nossa saúde mental também, não é? Então dizemos assim, ok, eu preciso de ter o meu momento para cuidar de mim. É mais do que precisar. É uma necessidade legítima. As pessoas que não cuidam de si, do seu momento, elas se tornam pessoas feridas. Uhum. Pessoas feridas ferem as outras pessoas. Não há hipótese. Sim. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Uhum. E se você está ferido, está machucado, você acaba ação-reação. Te machucam. Você às vezes não pode machucar quem te machucou, por vários motivos, mas você vai machucar principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas, que fazem de tudo para si, mas que naquele momento que você foi ferido, você não está acostumado a lidar consigo mesmo, então fecha-se totalmente a sua mente e você fica totalmente cego, e nessa sua cegueira você vai ferir as pessoas que amam, as pessoas que estão ao teu lado e que fazem tudo por ti. Quem é ferido, fere. Agora quem se cura, torna-se um curador também. Uhum. E são estes momentos assim de conversa que muitas vezes ajudam a criar insights, por exemplo, a perceber-nos de padrões de comportamento, a perceber-nos de, sei lá, de coisas repetitivas que fazemos e que nos magoamos e que não gostamos. Às vezes nós fazemos as coisas tão automaticamente, não é? E se uma pessoa muito próxima da família, um amigo disser, não aceitamos. Não, impossível. E às vezes ouvir de outra pessoa diferente, que não faz parte do nosso núcleo familiar, ouvir essa pessoa a dizer, já pensaste nisto? Já olhaste? Já reparaste que
fazes isto, parece que uma pessoa não está tão na defensiva, não está tão reativa, e então é capaz de conseguir escutar, Sim. ter estes insights, escutar as outras Temos pessoas. por norma essa questão de nunca ouvir ninguém, estamos sempre com os ouvidos tampados. Sim. E, atenção, realmente estamos com os ouvidos tampados. Passamos aí por alguns momentos com relação ao voo, uma senhora criticou e a rapariga estava de fones. Ela nem se apercebeu do que estava passando ao redor dela. E deu uma polêmica, a internet toda está discutindo isso, e uma série de postagens. E quando você vai ou volta no transporte público, nas ruas, no shopping, toda a gente está sempre com o auscultador. Cada vez nos ouvimos menos. E as pessoas não são capazes de reconhecer a sua própria voz. Nesse momento, no mundo de hoje, na agitação de hoje, nesse frenesi, às vezes precisamos de um terapeuta para conseguirmos ouvir a nossa própria voz. Porque somos capazes até de sabermos que não estamos fazendo bem feito, mas não conseguimos ouvir. E sem o olhar de um terapeuta, não enxergamos. E aquilo que não enxergamos, para nós, não existe. E a vida não é assim. E é com estas aprendizagens e com muitos insights e com muito cuidado de nós próprios que conseguimos aprender a lidar melhor com as questões do dia a dia, com os obstáculos que nos aparecem, com os imprevistos que nos aparecem, e conseguimos pensar melhor, não reagir tanto, não ser aquele chamado tão emotivo, não é? Mas sentindo na mesma as emoções, não é reprimi-las, é apenas saber que elas estão lá, mas ter aquela fração de segundos que nos permite não reagir e pensar qual a melhor forma, o que é que eu sou capaz de fazer, o que é que eu posso fazer para melhorar esta situação. Ou como costumamos brincar aqui, respira, inspira, não pira. Você se torna mais maleável, você se torna mais tranquilo. E existem questões que acontecem na vida de toda a gente que cada olhar sente de uma forma diferente. E você não tem o direito de julgar que, nossa, mas aquela pessoa está sofrendo demais e é tão pequenita a questão. Você não conhece a história da outra pessoa. Até porque você não conhece nem a sua própria história. E muitas vezes não compreendemos o porquê que reagimos de determinada maneira. Às vezes paramos para pensar assim, porquê? Porquê que eu fiz aquilo assim? Não sei. Mas reagimos de uma forma tão violenta. Porquê? Porque não estamos acostumados a olhar para nós mesmos, a ouvir a nossa voz, enxergarmos mais do que o reflexo no espelho. Nessa vida cotidiana hoje não se olha mais no espelho. Poucas pessoas são capazes de dizer assim, olha, eu não desenho bem, mas o meu rosto tem uma marca assim, assim, assim. Por que não? As pessoas vão ver, arrumam o cabelo, as mulheres vão fazer uma maquiagem, mas não se olham, não se enxergam. Imagina então enxergar a sua própria essência. É impossível. Muito complicado. Por isso, é assim, inspira, respira, não pira. A terapia é mais, muito mais. A terapia é um estilo de vida, é uma forma de realmente viver, é uma forma de encontrar equilíbrio. E nós, amigas, terapeutas e parceiras, cuidamos uma da outra e reconhecemos a necessidade desse cuidado individual, mas também de um terapeuta. Por isso, cuidem, não é? Cuidem de vocês mesmos. Tratem-se, não tenham coragem, não tenham vergonha. Assumam, eu vou cuidar de mim, eu vou tratar de mim.
Eu preciso de um tempinho para mim. Eu preciso de um tempo para mim. Eu quero ser vista, mas primeiro eu tenho que ser vista por mim. Eu quero ser ouvida, mas primeiro tenho que ter a capacidade de me ouvir. Tudo sempre começa por si. Por isso, cuidar de si é um ato de coragem. E um Atreve-te. ato de amor. E um ato de amor. Por isso, atreve-te. Atreve-te a cuidar de ti. Todas as semanas estaremos aqui, conversando, falando sobre terapia, sobre os nossos processos, porque trocamos essas ideias, essas informações, porque juntas crescemos. E o mundo seria um bocadinho melhor se as pessoas se cuidassem um bocadinho mais. Por isso, para a semana, à mesma hora, encontramos aqui as duas nestas conversas de terapeutas, não é? Conversas de terapias. Beijinho a todos, fiquem bem e uma excelente semana. Beijinhos, até Tchau. segunda, no mesmo horário, encontro marcado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.